Polícia Civil identifica autor de homicídio em Rio Claro. Câmera de segurança registrou o momento em que o acusado atinge a vítima no pescoço. Ele se apresentou na DIG. Incêndio atinge grande área na região do Jardim Novo e precisou de diversas equipes para combater as chamas. No esporte, o Rio Claro Basquete tem mais uma derrota no Campeonato Paulista. E ainda, Rota 130 é realizada para celebrar a chegada dos primeiros missionários claretianos ao Brasil. Durante todo este ano, a província claretiana do Brasil celebra os 130 anos da presença dos missionários claretianos no Brasil. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando sobre o esclarecimento do homicídio registrado no domingo em Rio Claro. A Polícia Civil identificou o autor do crime. Após o fato, as equipes da DIG iniciaram as investigações e, através de testemunhas anônimas e imagens, conseguiram o esclarecimento. Inclusive, essas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato do assassinato. Os dois estão próximos e aparecem conversando em uma área da estação ferroviária ali na região da Rua 1 com a Avenida 7. A vítima estava sentada e parece tranquila. De repente, o autor atinge o homem com um golpe no pescoço. Os dois saem correndo. Foi quando a vítima, sendo Carlos Augusto Rosa Silvano, de 42 anos, pediu ajuda em um estabelecimento próximo, mas não resistiu e morreu na hora. Após a identificação do autor pela Polícia Civil, ele acabou se apresentando na DIG na tarde de ontem, ao lado de uma advogada. Em seu depoimento, assumiu a autoria dos fatos, mas alegou que tinha sofrido agressões por parte da vítima e, na data, estava sendo ameaçado e, para se defender, pegou um caco de vidro e atingiu a vítima. Para a polícia, a versão apresentada pelo autor é distinta do que demonstrou as imagens captadas por câmera de monitoramento no momento ali da execução. O relatório da investigação vai demonstrar em detalhes a verdade dos fatos. Então, o autor vai responder por homicídio qualificado. Falando de tempo, que segue muito seco em todo o estado de São Paulo, os incêndios prejudicam muito mais. E teve mais registro em Rio Claro, viu? Em duas áreas na região do Jardim Novo. Começou na segunda-feira, se estendeu ao longo desta terça-feira. Isso porque foi uma área bem extensa que deu muito trabalho às equipes que ficaram até a meia-noite de ontem no combate, com agentes da Defesa Civil de Rio Claro, de Santa Gertrudes, Corpo de Bombeiros, equipes de uma usina e também de um clube ali na região. A área queimada ainda não foi contabilizada. Quinta-feira de sol com algumas nuvens no céu durante todo o dia. À noite, céu com muitas nuvens, porém sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Araras, mínima de 16, máxima de 30. Em Ipeúna, a mesma oscilação, mínima de 16, máxima de 30 graus. E agora a gente fala de política. A comissão processante instaurada para apurar a conduta do vereador suspenso, Dalberto Cristofoletti, se reuniu ontem para a leitura final do relatório. A CP pede a cassação do mandato de Dalberto. Após quase 3 meses de investigação, a comissão entendeu que houve quebra de decoro parlamentar e acatou por unanimidade a denúncia pela cassação do vereador suspenso, Dalberto Cristofoletti. Tratou-se o presente processo de apuração da conduta do vereador Dalberto Cristofoletti nos termos do artigo 7º do inciso 3 do Decreto de Lei de número 201/67, procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública, conforme a denúncia apresentada e de que contém expresso pedido da cassação de mandato.
O vereador foi preso em maio durante a Operação Apropriação Cultural, que investiga um suposto desvio de mais de R$800 mil em convênios da Secretaria de Cultura. Em junho, Dalberto conseguiu liberdade provisória, mas permaneceu afastado das funções parlamentares. Ficou claro ao longo desses 72 dias de trabalho da comissão processante, a partir de fevereiro, onde o GAECO vem e faz abordagens no gabinete aqui, na Secretaria de Cultura, na casa mesmo do vereador, é que ele tinha uma ação direta dentro da Secretaria de Cultura. Então o parlamentar, além de estar aqui, ele comandava diretamente, influenciava e poderia até atrapalhar nas investigações da sequência do GAECO e posteriormente do Ministério Público. O vereador suspenso Dalberto Cristofoletti esteve na Câmara, mas não acompanhou a leitura da decisão que recomendou a sua cassação. Ele veio apenas protocolar uma denúncia por infração político-administrativa contra o vereador Rafael Andretta, que é o autor da denúncia que levou à abertura da comissão contra ele. A Procuradoria da Câmara vai analisar o documento e, caso seja considerado fundamentado, a denúncia será lida na próxima sessão para a votação de abertura de uma nova comissão processante. Se não houver fundamento, o pedido será descartado. No documento entregue à Câmara, Dalberto diz que os mais de R$130 mil gastos na contratação de uma empresa de impressão digital não foram totalmente quitados por Andretta e nem declarados à Justiça Eleitoral na prestação de contas das eleições de 2024. A denúncia diz ainda que a utilização de recursos não declarados caracteriza a Caixa 2, além de configurar abuso de poder econômico e quebra de decoro parlamentar. Ele disse também que a denúncia foi encaminhada ao Ministério Público. Sobre o parecer da comissão processante, por meio de nota, Dalberto disse que a defesa discorda da decisão e que a denúncia foi usada como cortina de fumaça pelo vereador Rafael Andretta. Dalberto disse ainda que houve desconsideração com o devido processo legal, já que, segundo ele, não há provas ou testemunhas da suposta quebra de decoro parlamentar. O relatório da comissão processante será levado ao plenário da Câmara nos próximos dias. Para que a cassação seja confirmada, são necessários pelo menos 13 dos 19 votos dos vereadores. Agora a gente já encaminhou de forma formal para o presidente da Câmara, José Pereira, e ele tem aí 18 dias para chamar uma sessão extraordinária ou colocar na pauta na próxima segunda-feira, nas próximas segundas-feiras, para que os vereadores apreciem e cada um daí vai ter o seu direito do voto pelo acolhimento e a cassação do vereador, ou então pelo arquivamento e derrubar o trabalho da comissão. A gente vai continuar acompanhando agora sobre a situação da denúncia do Dalberto contra o vereador Andretta. Nós entramos em contato com o vereador Rafael Andretta, que se pronunciou por meio de nota. E sobre a denúncia de supostos indícios de corrupção eleitoral, Caixa 2, falsificação protocolada pelo vereador Dalberto, disse o seguinte, que apresentou uma denúncia contra Dalberto de cassação do seu mandato pelos erros que ele cometeu e agora está sofrendo uma perseguição por parte de Dalberto. Já sobre temer que a denúncia contra ele seja aceita, Andretta comentou que não há fundamento nenhum e que não acha justo e correto que Dalberto não seja punido pela acusação de desvio de dinheiro público. O vereador ainda finalizou que tem o perfil de fiscalizador e que está ao lado do povo e faz aquilo que acha certo. Bom, e o povo espera que realmente essas investigações sejam feitas e que não seja apenas aí esse tipo de comportamento como eles citam, né, que é perseguição política e etc. Se tem uma denúncia, ela precisa ser investigada e chegada à conclusão aí se tem o culpado ou não, é o que a gente espera. E a seguir, a Rota 130 é realizada para celebrar a chegada dos primeiros missionários claretianos ao Brasil.
De volta e agora você confere as oportunidades de emprego em Rio Claro. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para auxiliar de logística, cozinheira, mecânico de refrigeração, arquivista de documentos, nutricionista, ajudante geral, ajudante de pedreiro, tapeceiro automotivo, serralheiro e líder de estoque. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Para falar de esporte, o Rio Claro Basquete infelizmente perdeu mais uma partida no Campeonato Paulista. Dessa vez o Leão não aguentou a pressão da torcida adversária em Sorocaba e perdeu mais um jogo fora de casa. Essa já é a 6ª derrota do Rio Claro na competição. Apesar de uma partida equilibrada do começo ao fim, o Leão apresentou muitos erros e não conseguiu se recuperar no último período. O jogo terminou com 85 para a Liga Sorocabana contra 72 para o Rio Claro. Agora, o Leão aguarda mais 3 jogos nesta quarta-feira para saber em que posição irá terminar nessa primeira fase, para depois conhecer os adversários da próxima. A gente vai continuar acompanhando. E olha, os missionários claretianos estão em celebração pelos 130 anos da chegada ao Brasil. Missas, retiros e outras atividades fazem parte do programa que recebeu o nome de Rota 130, com a peregrinação das imagens do Imaculado Coração de Maria e do fundador Santo Antônio Maria Claré, pelas comunidades e obras missionárias claretianas em todo o Brasil. E hoje foi a vez da chegada aqui na cidade de Rio Claro. De fé, devoção e de muita gratidão. Foi com grande emoção que colaboradores e alunos do Claretiano Colégio e Claretiano Centro Universitário se reuniram para a chegada das imagens do Imaculado Coração de Maria e de Santo Antônio Maria Claré. O cortejo, Rota 130, faz parte das comemorações dos 130 anos da chegada dos primeiros missionários claretianos no Brasil. Essa chegada a Rio Claro faz parte do projeto Rota 130, que começou em janeiro desse ano e vai finalizar em novembro, no dia 15, no Santuário Nacional de Aparecida. Durante todo este ano, a província claretiana do Brasil celebra os 130 anos da presença dos missionários claretianos no Brasil, que chegaram no dia 19 de novembro de 1895, no Porto de Santos, em São Paulo, com um grupo de 10 missionários, sendo 6 padres e 4 irmãos. E esses 10 missionários se estabeleceram no Brasil e construíram a história claretiana em nosso país. A peregrinação começou em janeiro e passou por diversas cidades e estados no Brasil. E agora chega a Rio Claro, local onde os claretianos instituíram o Seminário Claré em 1929. Por isso, a recepção por aqui não poderia ser mais calorosa. Para mim está sendo uma grande alegria, inclusive a Rota 130 iniciou-se na minha paróquia de origem, Araçatuba, São Paulo, por ocasião da minha ordenação presbiteral no mês de janeiro. E ao longo deste ano eu já acompanhei também a visita das imagens em Batatais, em Goiânia, em Brasília e por todos os lugares por onde passamos, nós vemos que ainda que espalhados pelo Brasil inteiro e pelo mundo também, o nosso carisma é o mesmo, que se adapta às diversas realidades, mas o amor ao coração de Maria, à palavra de Deus e ao Santíssimo Sacramento que ardia no coração de Santo Antônio Maria Claré permanece vivo por todos os lugares onde os missionários passaram. Estar em Rio Claro, de fato, é resgatar essa memória afetiva de um tempo onde aqui foi uma sementeira vocacional e que hoje, da mesma forma, continua uma missão de maneira diferente, formando pessoas através do Claretiano Rede de Educação e também da Claretiano FM, da TV Claré, que são frentes missionárias que aqui temos em Rio Claro. Competiu a nós, os missionários que moram aqui em Rio Claro, a
acolher essas imagens e fazer com que as pessoas tenham esse amor, esse carinho, essa devoção a Santo Antônio Maria Claret e o Imaculado Coração de Maria. Após um momento de comunhão com chuva de pétalas de rosas, todos seguiram para a capela para orações e agradecimentos por esse momento especial e de fé. Foi uma emoção muito grande. É como se nós estivéssemos voltando ao tempo, lá no dia 19 de novembro de 1895, há 130 anos atrás, com os missionários chegando, com todo aquele entusiasmo de querer levar Jesus para a população local. E a população local se sentia agraciada por essa presença de Jesus, que tem um amor enorme por nós, que cuida de nós, que nos acompanha, que nos mostra o caminho. Então foi um voltar a esses 130 anos. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. E você pode rever as reportagens também nos nossos canais na internet. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.